Olá, alunos! A aula de hoje é sobre a representação do relevo. Uma das formas mais tradicionais de representar o relevo são as curvas de nível. Elas também podem ser chamadas de isoípsas e unem pontos de mesma altitude ou cota num terreno, né? Então, como o relevo da superfície terrestre é uma feição contínua e tridimensional, né, nós temos duas maneiras mais usuais de representar o mesmo, sendo as curvas de nível e os pontos cotados. A curva de nível constitui uma linha imaginária no terreno, em que todos os pontos da referida linha têm a mesma o quê? A mesma altitude, né? Quando eu tenho a altitude, a minha superfície de referência é o nível médio que? Dos mares. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. E quando a minha superfície de referência ela é arbitrária, eu tenho o quê? A cota. Neste exemplo aqui, nós temos aqui uma representação de um desenho com curvas de nível. Geralmente, as curvas de nível, elas devem ser numeradas, estão vendo que todas vêm acompanhadas de um número. Esse número geralmente expressa o valor da cota ou altitude desta linha. Então, para quê? Para que ela seja possível a leitura, né? A partir dessa numeração, é fundamental para a interpretação da representação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre como interpretar um desenho com curvas de nível. Então, por exemplo, quando eu vejo essa linha aqui, 50, indica que todos os pontos dessa referida linha têm qual altitude? 50 metros. Se eu olhar essa outra aqui, ó, todos os pontos dessa referida linha têm qual cota? Qual altitude? 150 metros. Aqui, o autor desta figura pegou e fez uma linha aqui longitudinal. A partir dessa linha, ele traçou um perfil longitudinal, que é uma das formas da gente verificar o relevo de forma o quê? Lateral. Outra forma de representação é o ponto cotado. O ponto cotado ele é a projeção de um ponto no terreno, no plano da carta com a sua indicação de cota ou altitude, né? Então, nós temos aqui o ponto e a altitude. Geralmente, o ponto cotado ele é utilizado em cruzamento de vias, picos de morros, né? Para indicar a altitude. Por exemplo, aqui, se eu olhar aqui, ó, tem o ponto e a cota dele é quanto? 899. Outra forma também é o perfil transversal, que são cortes verticais do terreno ao longo de uma determinada linha. Então, um perfil transversal é obtido a partir da interseção de um plano vertical com o terreno. Aqui nós temos uma representação desse perfil transversal. O perfil transversal permite a visualização das linhas do terreno, perfis de projeto, representação da lâmina d'água, áreas em corte ou aterro. Voltando novamente às curvas, que seria a forma mais tradicional de representação do relevo, podem ser definidas como linhas que unem pontos com a mesma cota ou altitude. Representam em projeção ortogonal a interseção da superfície do terreno com planos o quê? Horizontais. Então, nós temos a superfície do terreno com o plano horizontal e aqui nós temos a representação de quem? Das curvas de nível. Aqui nós podemos verificar aqui uma materialização das curvas, né? São pontos, são linhas que têm o mesmo valor de quem? De cota ou altitude. Por exemplo, toda essa linha tem altitude quanto? 565. Essa, 570, 575, 580. Então, nós vemos essa representação aqui das curvas, né? Como disse anteriormente, geralmente as curvas elas devem vir numeradas
para fazermos uma interpretação do desenho. Quando eu olho no desenho aqui do slide anterior, nós verificamos que tem uma distância entre uma linha e outra. Essa equidistância entre uma curva e outra é chamada de equidistância vertical. Se eu olhar aqui no desenho, essa linha é quanto? 570. E essa, 575. E essa, 580. Então, qual é a equidistância entre as curvas? 5 metros. Essa equidistância, ela é obtida em função da escala da carta, tipo do terreno e precisão das medidas altimétricas. Quanto maior o nível de detalhamento do desenho, mais próximas devem estar, menor deve ser o intervalo entre quem? Entre as curvas, né? Mas nós temos aqui a regra em função da escala. Por exemplo, se eu estou fazendo um desenho na escala 1 para 500, a equidistância vai variar de 0,25 a 0,50. De 1 para 1000, 1 metro. 1 para 2000, 2 metros. E assim por diante. Aqui nessa figura, tenho 3 desenhos diferentes. Se eu olhar o primeiro, qual é a equidistância entre as curvas? 10 metros. Aqui 10, 20, 30, então está variando de 10 em 10 metros. Nesse segundo desenho, 400, 420, qual é a equidistância? 420 metros, né? No terceiro desenho, nós temos aqui, ó, 450, 500, 550, 600, 650, 700. Qual é a equidistância entre as curvas? 50 metros.